Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 9 de março de 2021 e como todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado às 20 horas. Estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. É um momento muito importante. Olá, Tacimara, boa noite, seja bem-vinda. Os amigos vão chegando devagarinho. Nós convidamos os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, os trabalhadores que fazem parte da nossa casa, para podermos juntos criarmos esse momento de muita emoção, de muita luz, de muita paz, de muita harmonia. Nós vamos, para prepararmos espiritualmente a nossa noite, vamos começar a ler uma página do livro Vinha de Luz. Nós vamos abrir aqui uma página aleatória, página que vem através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Maria Aparecida, seja bem-vinda, e todos aqueles queridos amigos que vão chegando. Eu abri na mensagem número 32, Em Nossa Luta. Essa passagem se encontra na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo. Emmanuel comenta: em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia e tentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos, em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Queridos amigos, a mensagem 32 do livro Vinha de Luz. Em nossa luta. Senhor, gratos somos por podermos nesta noite estarmos reunidos em Teu nome. Junto a esses emissários do bem, nós só podemos dizer muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. E nós te pedimos, Senhor Jesus, a Tua presença entre nós. Que a Tua paz, que o Teu amor possa estar junto aos nossos corações. E nós vamos dando início a mais esse estudo do Evangelho. Sê conosco, Senhor, agora e sempre.
Queridos amigos, muita alegria podermos mais uma terça-feira estarmos juntos. Os amigos vão chegando, Sueli, Chaves, Márcia, Glau, Liete, Maria Aparecida e outros que porventura eu não consigo visualizar, mas sintam-se abraçados. É uma alegria muito grande podermos juntos refletirmos um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Para quem está nos acompanhando com o seu Evangelho, nós estamos devagarinho, degustando, procurando trazer a essência dos ensinamentos para podermos registrar em nossos corações essa mensagem. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós começamos a semana passada falando sobre o esquecimento do passado, o item 11, quando Kardec vem dizendo: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Nós já comentamos sobre isso no nosso encontro passado, mas só para recordarmos, muitos podem dizer: ah, mas eu não lembro do passado. Como que pode ser real se eu não lembro de nada? Mas Deus, na sua sabedoria, Ele lançou um véu sobre o passado. E é isso que Kardec nos comenta, dizendo, com efeito, a lembrança do passado, ela nos traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Porque ou nós podemos nos sentir muito constrangidos ao lembrarmos do passado, ou exaltar a nossa vaidade ao sabermos que numa reencarnação anterior nós fomos poderosos, nós tivemos muita fama, muito sucesso, e isso poderia atrapalhar a nossa evolução espiritual. Em todas as circunstâncias, em qualquer situação, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Por isso que Deus permite esse véu sobre o passado, para que a gente tenha a oportunidade de começar como se estivéssemos abrindo uma página em branco e escrevendo uma nova página. E até aí nós já havíamos comentado, mas agora, dando continuidade, ele nos diz: frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio. Isso é muito interessante. Frequentemente. Não quer dizer que é sempre, porque não há determinação. Tudo já está programado de uma forma definitiva. Mas, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Ele pode nascer na mesma família, pode nascer próximo, mas tendo a oportunidade de se reencontrarem. Pode, por exemplo, ele que já foi um pai, agora vir como um filho, como um neto, como um bisneto. Ele já foi um tio, vir agora como um sobrinho, como alguém daquela família. Não é necessariamente, eu fui pai, vou voltar como pai, eu fui mãe, vou voltar como mãe. Mas ali naquele meio, com que objetivo? Reparar, em geral, para quê? Reparar o mal que tenhamos cometido.
Mas também eu sempre gosto de frisar que não podemos achar, então, se eu estou nessa família é porque eu já prejudiquei todos esses membros dessa família, eu devo ter sido alguém muito ruim. Não, não vamos por aí. Temos que pensar de uma forma daqui de hoje em diante e não ficarmos presos ao passado. Será que eu fiz algo de errado? Pode ser que o outro tenha feito comigo, não importa. O que importa é que estamos ali para aparar as arestas e podermos, ao final da jornada, esse que é o objetivo. E se conseguirmos alcançar, será maravilhoso. Ao final dessa jornada, sairmos vencedores. Conseguirmos quitar os débitos, nos unirmos, perdoarmos, desenvolver o sentimento de fraternidade, de tolerância, de perdão. Mas Kardec prossegue dizendo, se reconhecesse nelas, naquele meio, as a quem odiara, imagine, nós estamos naquele meio familiar, naquele meio social, naquele meio religioso, na igreja, no templo que nós frequentamos, e ali nós lembrarmos que aquele irmão que congraça os mesmos ideais religiosos foi alguém que no passado nos prejudicou muito ou que nós o prejudicamos. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. É o que Kardec nos alerta, nos orienta. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Nós ficaríamos constrangidos, humilhados, principalmente se o outro for aquele que nos acolhe com tanto carinho, com tanta fraternidade, com amor. Nós ficaríamos muito sem jeito, como a gente pode dizer. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. Ora, outorgou Deus, Deus nos deu o que nós precisamos para a nossa atual reencarnação. Estamos aqui nesse processo de aprendizado, de evolução. Nós temos o que precisamos. Eu sempre falo, somos um aluno numa escola. O que o aluno precisa numa escola? Além do professor, dos professores, que no caso de uma família poderiam ser os pais ou aqueles responsáveis por cuidar de nós, mas precisamos, numa escola, além dos professores, para podermos aprender, para podermos anotar e registrar o que está sendo dito, precisamos do caderno, do lápis, da caneta. Então, isso é o necessário. O que vem a mais, muitas das vezes já é o supérfluo. Muitas das vezes, inclusive, nós, pais, já presenciamos muito isso. Vem uma lista imensa de material escolar, de uma infinidade de livros, e ao final do ano, tem livros que não foram nem abertos. Muitos daqueles materiais que foram pedidos no início do ano não foram utilizados. Mas o básico necessário, o caderno, o lápis e a borracha, esse sim, esse era o necessário. E é o que Kardec diz, Deus nos outorgou, nos possibilitou o que precisamos. E isso nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. O que quer dizer? Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores aonde está escrita a lei de Deus. E eles nos respondem, na consciência.
a voz da consciência. Nós não precisamos lembrar do passado, porque a voz da consciência ela está ali, ó, lembrando, nos alertando. E o instinto também, as tendências instintivas, vão também nos mostrar quem nós somos. De acordo com como nós ainda agimos, nós vamos perceber quem nós fomos no passado. Em geral, não há necessidade dessa lembrança, porque quando nós fazemos uma reflexão mais profunda, nós vamos perceber, pela consciência, pelas tendências instintivas, quem nós fomos. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Deus evita. Aquilo que seria prejudicial para nós, essas lembranças, Ele nos priva. Lembrando, já comentei isso no nosso encontro passado, às vezes há situações em que a pessoa lembra. Por outro lado, quando dormimos, muitas das vezes, de uma forma muito sutil, os benfeitores nos auxiliam a lembrarmos o que seria importante para nós, e quando nós acordamos com uma sensação assim, muito leve, mas algo foi aflorado para que a gente possa não perder a caminhada. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Logicamente, nós espíritas e que temos a crença, a certeza da reencarnação, e que o espírito é imortal, que ele vem várias e várias vezes, nós sabemos que quando ele nasce, ele já traz consigo o que ele adquiriu. Ele já traz uma bagagem. Ele não é uma folha em branco que a partir do momento do nascimento é que vai começar a construir. Não, sabemos que não é assim. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. O aluno, vamos voltar novamente à escola. Concluímos a primeira série. Ao iniciarmos a segunda, vamos iniciar um novo ponto de partida. Mas aquela primeira série, ela não está perdida. Ela está lá armazenada no nosso inconsciente. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, diz Kardec, se vê punido é que praticou mal. De uma forma assim muito firme, Kardec nos coloca isso. Quantos, e nós comentamos, quantos? E aliás, eu até lembro a vocês, aqueles que porventura não acompanharam o nosso estudo passado e desejarem, entrem lá no nosso canal do YouTube, nós temos lá a playlist do estudo do Evangelho com todas as nossas lives. Temos lá cerca de 500 lives. Mas nós vimos com relação a muitos, quando se fala do mal, se revoltam, porque não consegue compreender, não, mas por que eu estou passando por essas situações? Mas nós deixamos lá muito bem explicado e temos que ter essa compreensão que Kardec diz. Se estamos passando por alguma aflição, porque inclusive capítulo 5, o tema é bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos. Se estamos passando por alguma aflição, não é por acaso. Suas atuais tendências mais atuais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Em geral, nós queremos nos concentrar em consertar e corrigir o outro. Mas, quando nós fazemos de uma forma muito humilde, mas muito sincera, esse caminho do autoconhecimento,
buscarmos conhecermos a nós próprios. Conhece-te a ti mesmo, como nos ensinou o filósofo, essa necessidade de nos conhecermos. E quando nós concentrarmos toda a nossa atenção, nós vamos perceber quem nós somos na atualidade. E se nós somos assim na atualidade, é porque provavelmente nós éramos assim também no passado, porque o espírito, ele não regride. O espírito não anda para trás. Se nós ainda trazemos certos deslizes, é porque ainda não conseguimos nos livrar dele. Porquanto, daquilo que se acha corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Se nós já conseguimos conquistar a virtude da paciência, nós não vamos mais ser impacientes. Se nós já conseguimos conquistar a virtude da fraternidade, nós não seremos mais aquele que não olha para os lados. Ao contrário, estaremos sempre dispostos a querer colaborar, auxiliar, a sermos fraternos, a sermos amigos e por aí vai. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Nós sabemos que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, Ele permite aos espíritos que estão na retaguarda serem amparados por espíritos que já estão mais evoluídos. Inclusive, na codificação está dito, não vou dizer agora em qual a parte que eu não recordo, mas que Deus, no início ainda do espírito, com as suas dificuldades, agindo somente por instinto, Deus está ali mais presente, auxiliando a que aquele ser possa ir se dirigindo a um caminho de maior evolução. E à medida que vamos adquirindo maior sabedoria, desenvolvendo a nossa capacidade intelectiva, nós já vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio e já vamos ficando com mais facilidade, mais à vontade para podermos gerir a nossa própria vida. Mas Deus permite que nós tenhamos uma rede imensa de espíritos dispostos a nos auxiliar. Espíritos benfeitores que estão acima do nosso patamar evolutivo. E nós temos, então, a nossa consciência, que todos nós já temos, que nos alerta para o bem ou para o mal, mas temos também uma rede de benfeitores torcendo pelo nosso sucesso, dando força para que a gente possa resistir às tentações. Só que, como nós somos rebeldes, quando nós estamos desencarnados, o espírito, ele fica mais livre e ele faz, às vezes, muitos projetos. Faz projetos como nós, encarnados, fazemos na virada de ano. Quando, no último dia do ano, nós fazemos uma lista imensa de projetos para o ano seguinte e quando chega no final daquele ano, às vezes a gente não conseguiu realizar nenhum. Da mesma forma, quando estamos desencarnados, nós fazemos projetos e os benfeitores nos auxiliam e não, eu vou conseguir. Mas quando nós chegamos aqui, nós perdemos o nosso rumo.
Então precisamos dessa força para resistir às tentações, porque senão, mais uma vez, a gente perde a oportunidade da reencarnação. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. O espírito voltando ao mundo espiritual, ele vai conseguir ter a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono. Só que eu gostaria de lembrar, eu sempre gosto, e quem está habituado a acompanhar nossos estudos sabe, que nós dizemos que não é tudo assim de uma forma muito literal. Porque quando os benfeitores ou quando Kardec nos traz essas orientações, mas nós temos que saber que para toda regra há as exceções. Cada caso é um caso. E nós lembramos, André Luiz, no livro O Nosso Lar, ele lembra de um casal que eles falam para André Luiz que eles tinham conseguido recordar até 300 anos antes da sua atual, ou melhor, da sua última reencarnação, porque esse casal estava desencarnado lá em Nosso Lar. E eles falam para o André Luiz que eles tinham conseguido voltar 300 anos atrás às lembranças, porque mais do que isso, eles não dariam conta. Seria muita informação e eles não estavam preparados em função do que eles haviam cometido em período mais anterior. Quando Kardec diz que o espírito, ao voltar à vida espiritual, ele readquire essa lembrança do passado, vai depender de cada espírito. É tanto que tem espíritos que eles não lembram nada, porque se eles forem lembrar, vai ser um choque muito grande. A necessidade deles poderem ir se reharmonizando, se preparando, os benfeitores vão dando todo aquele amparo, aquela sustentação para que eles possam ir lembrando aos poucos. Porque mesmo como espírito, mas se ele tem uma lembrança muito forte, que pode abalá-lo de uma forma muito intensa, seria prejudicial para o seu desenvolvimento, para o seu refazimento, como espírito. Então não devemos assim ter isso, o espírito chegou no mundo espiritual e lembra desde o dia que ele foi criado. Não, não é assim. Vamos refletir com mais tranquilidade nesse tema. Mas ele diz assim, tem essa interrupção temporária quando estamos na vida terrestre, mas mesmo na vida terrestre, que foi o que eu falei com vocês, durante o sono, a pessoa pode ter lembranças, a qual, não obstante, a que no dia seguinte nos recordemos do que temos feito na véspera e nos dias precedentes. Então, há uma interrupção. Quando nós acordamos, nós temos a lembrança dos dias passados da nossa atual reencarnação, o que nós fizemos na véspera, e isso tudo muito importante, muito interessante. Mas, queridos amigos, faltam apenas 5 minutos para nós iniciarmos a nossa reunião de irradiação e vibração
que é uma reunião de tratamento. E para aqueles que estão nos acompanhando neste momento, nós convidamos a todos, aqueles que vão agora participar da reunião de tratamento, mantenham-se em sintonia, coloquem a sua garrafa de água para ser magnetizada e aqueles trabalhadores da nossa casa que agora encontram-se conosco, mantenham também esse padrão vibratório para que possamos, junto com esses emissários do bem, oferecermos as nossas vibrações, o nosso magnetismo, as nossas irradiações, em benefício de todos os nomes que aqui se encontram. São centenas de nomes que chegam à nossa casa espírita, de irmãos encarnados e desencarnados. Mas para aqueles que porventura desejem também ser assistidos nessa reunião, encaminhe nome completo para o nosso WhatsApp, o WhatsApp do nosso centro espírita, e nós daremos todas as orientações. O WhatsApp do nosso centro espírita é o 1999 341 6316. 1999 341 6316. E aproveitamos, antes de encerrar, temos 2 recadinhos a dar. Primeiro, aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Entrem lá, se inscrevam, compartilhem, façam comentários. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede de fraternidade, essa semente a ser semeada em outros corações. Mas aproveitamos também para lembrar, nós vamos começar agora um curso na quinta-feira. Então nós temos 4 lives, 4 encontros semanais. Domingo, segunda, terça, quarta e agora na quinta. Sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, a palestra da semana. Terça, o estudo do Evangelho. Quarta-feira, Poesia dos Imortais. E quinta-feira, o curso que começará agora, dia 11 de março. Cure-se e cure pelo magnetismo. Estão todos convidados para essa grande oportunidade de trabalharmos em nome do Cristo. Queridos amigos, que a doce paz de Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. E lembrando que o curso de quinta-feira, será transmitido somente pelo Facebook, ao vivo pelo Facebook. Depois nós colocaremos a gravação no YouTube, mas ao vivo somente pelo Facebook. O de quinta-feira, os demais não. Paz a todos, Jesus sempre no coração de cada um de vocês. E daqui a 1 minuto vamos iniciar a nossa reunião. Mantenham-se em sintonia.